Shalom, shalom, Marco Silva, dando início a uma série nova, especial, tendo em vista muita coisa errada, muito ensino anátema, apresentado no canal do YouTube por diversos seres humanos que são considerados rabinos, outros mestres da Bíblia, professor de Bíblia, arqueologia, homens que estão na mídia, de um modo geral, de maneira especial no YouTube, com milhares de visualizações, com respostas enganosas dentro do conhecimento que eles têm. Obviamente, acreditando que estão ensinando o correto. Eu já disse nos programas que eu não sou o dono da verdade, mas passo o que está escrito na palavra como ela realmente é, não no literal, mas pelo que está por detrás das letras, e que isso não é para qualquer pessoa. A palavra do Eterno, ela é verdade, ela é vida eterna. E só existe um caminho para se obter isso. E é isso que eu estou querendo passar para você que vai assistir essa série. Você vai ser informado do que realmente o texto está dizendo. E vai comparar com as respostas que foram dadas por essas pessoas, que eu não vou citar o nome de nenhum deles, mas pelo que eu vou dizer, fica fácil de entender. Você que viaja, navega aí na internet, vendo esses vídeos do YouTube, acompanhando essa série de judaísmo messiânico e outro tipo de judaísmo que tem à vontade hoje no YouTube, como também desses mestres da lei, da Bíblia, vai saber do que eu vou falar, do que eu estou falando. Ela existe e ela está com o Eterno e está na palavra que hoje conhecemos no mundo todo por Bíblia Sagrada. É óbvio, eu já disse aqui, talvez você não goste de ouvir isso, mas essa é a verdade. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus, do Eterno, de Hashem. A Bíblia está cheia de palavras que não foram colocadas por só da boca do Eterno. Agora estão aí nesse livro, neste livro que é o mais vendido, mais difundido e mais publicado em toda a terra, permissão do Eterno, na permissão dele para confundir sábios e entendidos. E eu estou aqui tentando, com meus programas, há muito tempo, já mais de 500 programas publicados no YouTube. Quem conhece o meu programa sabe que comecei num estágio, na televisão, fechada, e era uma experiência, e com o tempo nós vamos aprendendo do Eterno, porque quem busca o Eterno, de verdade, entrega para buscar, investir do seu tempo, do seu dinheiro, que é dele, mas está com você, que ele lhe permite ter, busca do seu conhecimento, seja do Eterno, ele vai lhe mostrando as coisas, vai lhe revelando. E você não é obrigado a crer no que eu estou falando, nem que eu vou falar aqui, mas você pode ouvir. E você é inteligente, você vai entender o que eu vou aqui falar. Dá você a continuar conosco assistindo essa série. Vai durar cada programa, eu quero que se estenda no máximo até 15 minutos. Só no máximo 15 minutos você vai ouvir a refutação das respostas que esses seres importantes, esses sábios entendidos de Bíblia, de Torá, têm ensinado aí no canal do YouTube. E eu quero começar esse primeiro programa falando sobre um programa que eu vi aí no YouTube, desse homem muito famoso no Brasil, arqueólogo, anda em Israel, conhece muito de Israel, de hebraico. É um cristão que crê num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje eu quero abordar esse programa sobre o que ele respondeu acerca do sofrimento de Jó. Está muito em moda hoje no YouTube essa história de podcast. Está lá o cara perguntando e cada figura que entrevista essas pessoas que realmente é assustadora. A resposta desse homem, desse cidadão, a resposta é muito convincente. Como vence boa lábia, boa locução, essa didática, esse modo de empatia com as pessoas, tem o poder de fazer isso, de enganar. E elas são enganadas, porque creem nessa balela, porque atende à necessidade do seu coração. Então o cara perguntou para ele, permitiu que Jó sofresse tanto. Você conhece a história de Jó, né? A história de Jó, o mundo todo, de alguma forma, conhece. Paciência de Jó,
que ficou sem nada de repente, todo doente, cheio de ferido pelo corpo. A mulher mandou ele morrer, rejeitar o seu Deus. Essa história todo mundo conhece. Já perdeu a casa, perdeu os filhos. E depois veio sobre ele a doença. Agora, as pessoas que leem esse livro de Jó dizem que, sem dúvida, foi a escritura mais antiga que existe do livro, da Bíblia, que na verdade não passa de uma alegoria, de uma metáfora para ensinar as pessoas que creem e as que não creem. As que creem entendem que realmente isso aconteceu, porque creem que para o Criador do céu e da terra tudo é possível, nada é impossível para ele. Mas os que não creem, essa história, essa historinha ou história fala de uma instrução para a vida, ensinando coisas, assuntos, temas que o ser humano precisa entender, que é possível existir. Esse livro fala da insignificância do ser humano. O ser humano nada mais nada menos é do que um amontoado de esterco que vai cair na terra e vai desaparecer para sempre. Então fala disso o livro de Jó. Mostra também que o Eterno é soberano e está no controle de todas as coisas e que só Ele tem poder para a vida e para a morte. Só Ele cura, só Ele resgata, só Ele salva. Não existe outro a não ser Ele. O seu poder é incomparável, é único. Ele é onipotente, Ele é onisciente e onipresente. O universo está em Deus. Tudo está nele. Ele é tudo. Por isso, onipresente, onisciente e onipotente. Esse livro de Jó fala disso, basicamente. E também nos coloca numa situação, numa posição de entender que a nossa vida aqui, debaixo do sol desse planeta, ela é passageira, isso todo mundo sabe, é ululante. Ninguém aqui, por mais que acumule bens, que tenha fama, poder, não vai prevalecer. Ele vai desaparecer e vai sumir como esterco, ou seja, fezes que apodrecem para sempre. Mas o grande sábio iluminado é campeão de YouTube de visualização, se prestar bem atenção. Ele disse que Jó apenas passou por isso porque Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito na vida de Jó e também em trabalhar a Satã, ou seja, Satanás. Quando na verdade essa não é a resposta que a Bíblia está dizendo. Não é isso que o Eterno quer nos ensinar. E é verdade o que eu vou falar a você aqui agora. Você pode não gostar, mas é verdade. Eu já disse aqui nos meus programas centenas de vezes. Ninguém no mundo recebe o que não merece, seja de bom ou de ruim. Recebemos o que merecemos, plantamos, colhemos. Jó recebeu o que mereceu. Jó plantou e recebeu o que mereceu. Colheu o que ele plantou. E é isso que o Eterno quer ensinar com esse livro. Esse livro, com 42 capítulos, uma história fantástica de Jó sendo orientado e instigado por 3 amigos, Elifaz, Zofar e Bildade, que na verdade, instrumento do Eterno, instigando, jogando inquietante para Jó, para que já colocasse para fora o que está no seu coração. E Jó, quem lê esse livro do começo ao fim, vai entender que Jó expõe. Jó até se declara um homem justo. Isso, com certeza, é o que acompanha, é o cortejo da vida da maioria dos religiosos, que andam atrás de Bíblia, de Torá, de livro religioso, seja qual ele for. Mas o coração dele, ele não engana a Deus. Pode até tentar enganar ele mesmo.
Porque o cara que mente, o cara que engana, ele, às vezes ele mente tanto, ele se engana tanto, que ele não sabe mais o que é verdade e o que é mentira na vida dele. Mas o que esse livro está nos ensinando, é provável que você nunca ouviu falar isso na boca de ninguém. Porque eu estou dizendo que Jó recebeu o que ele mereceu. Jó recebeu, Deus não permitiu castigo na vida de Jó, como não permite castigo na vida de ninguém. Nós é que permitimos isso. Nós damos espaço para isso. Nós impedimos a ação do Eterno pelas nossas atitudes, nossos gestos, nosso comportamento. Isso sim, o modo que vivemos e que fazemos em relação ao Eterno, para aquilo que Ele almeja, que Ele gostaria que você fizesse. Jó fez isso. Ele, apesar de dizer que não pecou contra Deus, é um pecador, pecou de maneira terrível contra o Eterno, que o Eterno não aceita de ninguém o que Jó fez. Apesar de Jó ter sido julgado pelo Eterno como um homem justo e temente a ele. Já disse que em terra de cego, quem tem olho é rei. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Jó não era esse homem. E o justo que é para Deus, ele não é justo para os homens, de modo geral. E a justiça dos homens não é a justiça de Deus. Jó, apesar de parecer esse homem, cometeu 2 erros tremendos, básicos, contra Deus. O primeiro deles, é só ler Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa a sua própria vida. Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jamais faça isso. Jamais amaldiçoe a sua vida, porque a vida não é sua. A vida é do Eterno. Quando você amaldiçoa a sua vida ou a vida de alguém, você está amaldiçoando ao Eterno. Só Ele pode amaldiçoar. Como ele disse a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então jamais faça isso. Resmungue. Nem em sonho da vida que você tem, por pior que ela seja. Jó disse isso. Começou no capítulo 3 falando isso aí. E fechou isso de maneira terrível dentro do Eterno, que o Eterno abomina esse tipo de gente, ser humano. Disse ele, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais temia me aconteceu. Nenhum homem, nenhum ser que ama Adonai, o Eterno, o ser da terra, teme a nada. Como Yeshua não temeu. Não temeu. A carne sim, mas ele foi até o fim. Não desistiu. Não correu da cruz, do sacrifício. Não correu. Permaneceu firme. Deus não aceita pessoas covardes. Covarde não tem lugar no reino do Eterno. Covarde não tem lugar no reino do Eterno. Porque todo covarde, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, ele é um traidor. Traidor, com certeza. Isso é abominação eterna. Deus abomina o covarde. Ele não nos deu espírito de medo. Não. O verdadeiro Israel do Eterno, ele vai até o fim. Ele luta até o fim. Ainda que isso culmine na morte do seu corpo. Mas ele sabe que a sua vida é eterna. Ele sabe em quem tem crido. E certamente é mais do que vencedor. Jó sofreu. Essa é a razão porque as pessoas sofrem. Talvez você esteja sofrendo agora. Passando uma coisa difícil na sua vida, muito difícil. Você plantou. Examine-se a si mesmo e veja onde você errou. Faça um exame da sua consciência. E você verá que se você se arrepender dos seus pecados, se você voltar atrás, entender o que Jó entendeu,
e fechou esse livro de maneira fantástica, que foi o primeiro versículo que eu li na Bíblia e nunca mais esqueci, li uma vez só. Ele responde lá, terminando esse livro, Jó 42, verso 5. Antes, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje e agora, os meus olhos te veem. Quem sabe você possa entender agora o livro de Jó e se colocar no lugar dele e se voltar para o eterno para poder enxergá-lo. Foi o programa especial de hoje e na próxima semana, certamente, se o eterno permitir, teremos mais refutação, respostas dadas aí no YouTube por esses sábios entendidos da lei, de Bíblia, de Torá, que são eruditos e filósofos, conhecedores de muita coisa que, na verdade, no final de tudo, é cultura inútil para o eterno. Shalom, shalom, até o próximo programa.